povo, tudo certo? Mês do terror, ai, mês do terror, né? Onde a gente faz aquela ilação com relação aos medos. Pois então, resolvi fazer um conteúdo específico sugerindo para vocês 5 livros de terror que eu peguei aqui da minha biblioteca, tá? Gosto de fazer esses livros, esses vídeos de listas, né? Eu acho legal fazer isso aqui e tal, que daí tu abrange um pouco da leitura maior, certo? Então, antes de falar os 5 livros, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, ok? Bom, você sabe que eu não sou muito de muita enrolação, né? Então eu já vou direto ao ponto, tá? Eu deixei os livros aqui separados, os 5 livros que eu separei da minha biblioteca, todos eles são muito específicos entre si, tá? São histórias diferentes, são histórias que te envolvem, algumas mais clássicas, outras um pouco menos, mas todas elas fazem um sentido dentro do contexto do mês, certo? Então eu vou começar com o que, na minha opinião, tá, seria assim um livro essencial para você ler, seria aquele livro que vai te colocar bem dentro do clima terrorístico, né? Que é este aqui, ó, o Drácula. Né? Pois então, né? Essa versão que eu tenho aqui é da biblioteca da Nova Cultura, tá? É uma edição antiguíssima, tá? Que ela tinha uma coleção e tal, aquela história toda. Ó, como é que é a diagramação dele por dentro, tá? Capa dura e acolchoada, certo? Isso aqui fazia parte de uma coleção, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, fazia parte de uma coleção de diversos livros, tá? Uma coleção super extensa. Não consegui pegar todos, obviamente. Eu conto isso até num momento, porque eu fiz um vídeo falando sobre o Drácula, que eu vou deixar aqui em cima, e embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar uma descrição já completa, falando sobre o Drácula, sobre as suas adaptações, aquela história toda, certo? Mas então, como isso aqui é um vídeo de listas, resolvi incluir de novo o Drácula, tá? Por que eu resolvi incluir o Drácula? Porque o Drácula é essencial, tá? A forma de escrita do Bram Stoker, a ambientação que ele cria, o personagem que ele cria, tem toda uma... Ele é o pai de todos do terror, tá? O negócio pra mim é esse aí, tá? Tem uns vão dizer uma coisa, vão dizer outra e tal, mas pra mim é isso aqui, tá? O Drácula é fundamental se você quiser ler sobre terror, tá? Existem outras versões, o Dark Side tem uma versão muito bonita e tal, porque como o texto está público do Drácula, né? Tu consegue baixar ele das mais diversas versões. Eu optei por escolher, não comprei outras porque eu acho que a minha é muito completa, o texto está integral, está tudo certo, então não preciso me preocupar com isso. Mas se vocês quiserem, né, os links dos livros vão estar aqui embaixo na descrição, se vocês não têm ainda, tá? O Drácula conta a história, então, do conde Vlad Tepes, né, ambientado no sul da Romênia, aquela coisa toda, que vocês já sabem a história do Drácula, né, não precisa, né, ficar dissertando sobre isso. E das cartas, porque como ele é um romance epistolar, ele vai se comunicando através de cartas nos mais diversos tempos. Então ele vai mostrando os pontos de cada pessoa, vai mostrando o ponto de tudo narrado através das cartas, dos diários de bordos, de todos eles, sabe? Então, o Drácula é um assunto extenso, eu acredito que a gente ainda vai ter muitos filmes vampirísticos voltados dentro desse contexto. Tanto que saiu agora, faz pouco tempo, que é A Última Viagem do Deméter, que é o navio que trouxe o Drácula da Transilvânia para a Europa, né? Então tem todo um contexto ali muito bom o filme, sabe? Não, nada que vai mudar a sua vida, mas é um bom passatempo. É um filme legal, assim, tem umas cenas bem específicas e tal. Então é um filme bom, E aí tem outros tantos filmes que foram tantas outras adaptações que foram feitas do Drácula, que até fica difícil a gente eleger uma. A que eu mais gosto é a do Coppola, que tem o Gary Oldman como o Conde, o Winona Ryder, o Keanu Reeves e o Anthony Hopkins como Van Helsing. Para mim é a melhor. Nesse filme especificamente tem um problema grave de desenvolvimento das personagens femininas, tá? Eu particularmente não gosto do desenvolvimento, mas ainda assim, de todas as outras que eu assisti, é a melhor, ainda que eu mais identifiquei, a música, a ambientação e tal, aquela história toda. Coppola, né? Então, o primeiro livro da lista é o Drácula, de Bram Stoker. Seguindo os clássicos, eu tenho um que eu li esse ano, que é esse aqui, ó, O Médico e o Monstro. Essa versão da editora Pandorga, muito bonita a versão, tem algumas ilustrações dentro dela, ó, e a capa bem legal, tá? Sobre o que se trata? Aqui a gente tem a visão do advogado do Dr. Jekyll, tá? Em função da preocupação dele que ele tinha do que estava acontecendo com o doutor, e a partir dali vai se desenrolando a história, tá? Na minha percepção,
é um dos melhores plot twists que tem, sabe? Obviamente todo mundo sabe o que é a história, como é que ela se desenrola, por que se desenrola, mas para mim aqui o Stevenson fez uma leitura da condição humana, tá? Eu falo isso muito bem na resenha, a resenha também está aqui embaixo desse livro, tá? Onde eu me prendo mais nesses detalhes, tá? Ele consegue ir desenvolvendo as personalidades dos personagens e ele vai mantendo aquela linha narrativa através da visão dos outros em função do próprio Jekyll. E o final que tu tem, a explosão final que tu tem da situação toda, na verdade, é muito mais pelo conhecimento, né, da forma como o conhecimento vai sendo passado, como as pessoas vão tomando conhecimento do negócio, do que necessariamente o terror em si. Porque o terror é muito relativo, né? Tu pode ter aquela explosão de terror, aquele susto violento, ou tu pode ter aquela condição de terror que ela vai andando dentro do negócio e vai te mantendo a tensão. Então são duas vertentes diferentes. Mas eu sugiro, minha cachorra tá doida, eu sugiro esse aqui para vocês lerem junto com o Drácula, que são dois clássicos, tá, da literatura. Então esse aqui, o segundo livro, O Médico e o Monstro. O terceiro livro eu quero mostrar uma relíquia que eu tenho aqui, que é esse aqui, ó. A Profecia. Ah, hein? Que beleza esse aqui, né? Esse aqui foi uma edição extremamente antiga, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, 1979, se eu não me engano, porque aqui tem a data escrita em cima, tá? Então, olha só como é que é a diagramação do negócio. Bonito, né? Pois é, tem toda a frente e o verso dele, ó. Esse aqui faz parte da minha biblioteca há bastante tempo já. E eu me nego a me livrar dele, né? Porque ele é um livrinho muito bom, sabe? É um livro extremamente curto, não tem grandes, sabe? Porque ele é a adaptação do roteiro, né? Então, ele é o roteiro escrito. Tanto é que é o seguinte, ó. Se vocês forem esperando a situação da profecia, ir lá e encontrar grandes revelações, grandes situações, sabe? Não vai ter essa profundidade. Por quê? Porque como é baseado no roteiro, ele é muito próximo, apresenta muito os personagens de uma maneira muito ágil, sabe? Sem tantos contextos, sem tanta, sabe? E essa situação às vezes incomoda um pouco. Tanto é que eu, por exemplo, gostaria de ter visto muito mais certos personagens, um desenvolvimento muito maior quando tu faz a leitura dele. Mas ainda assim é um livro que te deixa numa tensão, sabe? Todo livro tem esse processo, sabe? Que te deixa assim. O filme que foi feito, o primeiro, né? Obviamente, que depois ele veio numa sequência, né? Que se eu não me engano ele é de 76 o filme. Então ele veio fazendo uma sequência, tem Profecia 1, 2, 3, que é o The Omen, né? E aí vai acompanhando o crescimento desse menino, sabe? Nenhuma das outras sequências ficou tão emblemática quanto a primeira. Talvez provavelmente porque seu personagem principal é uma criança e tal. Mas nós temos o Gregory Peck, que participa do filme, então tem toda uma situação ali. Houveram regravações, né? Teve um que foi lançado em 2006, se não me engano. E essa regravação, ela nem chega aos pés da tensão que tem o primeiro, sabe? Então eu acho que é fundamental que você veja os filmes, obviamente, tá? Que fica aí a minha dica, então, também de filmes, que deve ser um conteúdo sobre isso. Até o fim do mês deve ser um conteúdo sobre isso. E aqui ainda tem... Mas ler o livro é muito bom, sabe? Ler o livro te traz uma experiência completamente diferente. Então, a terceira sugestão é A Profecia. Quarta sugestão, O Mestre do Terror, né, que as pessoas chamam. A Coisa, do Stephen King. Vocês acharam que eu não ia trazer um King porque eu estou de birra com ele, né? Sim, eu estou de birra com ele, eu ando meio chateado com ele. Mas esse livro aqui, para mim, especificamente A Coisa, ele tem momentos muito específicos, tá? É um calhamaço, né? Esse aqui é aquele que tem a letrinha maldita, né? Vocês imaginam que a versão que tem da Suma de Letras ela tem 1000 e poucas páginas, se eu não me engano. Esse aqui tem 740, eles reduziram bastante o tamanho da letra quando lançaram isso aqui, né? É o objetivo. Bom, por que eu gosto desse aqui? Esse aqui talvez seja o livro que mais chega próximo do que o King um dia foi o rei do terror. O mestre do terror, vamos dizer assim. As ambientações, os saltos temporais, os personagens, sabe, o desenvolvimento do Pennywise, tudo isso faz com que esse livro aqui faça parte de uma das histórias que eu mais gostei do King e por isso que ela está aqui nessa lista, sabe? Porque a forma como ele começa o livro, o início impactante, né, aquele início que te quebra as pernas, para mim fez todo sentido, porque ele foi muito bem desenvolvido, ele foi muito bem feito. Eu acho que ele tem esse potencial de te dar aquele punch no início que te deixa meio sem fôlego, porque e aí a partir daí ele vai traçando a sua linha narrativa.
Existem problemas no It? Muitos problemas. Muitos problemas. Personagens que aparecem logo depois somem e não voltam mais. Tem aquele final controverso, tem, né, uma cena que hoje jamais poderia ser feita, né? Então, mas enfim, é um livro essencial para quem gosta de terror, tá? Sobre as adaptações, eu já falei sobre isso, a resenha vai estar aqui embaixo também, que esse aqui eu também já resenhei, né? Eu gosto muito dessas duas últimas que saíram. Acho que o Andy Muschietti fez um trabalho excelente de desenvolvimento de personagem, apresentação da história e tudo mais. Acho que para mim foi muito boas as adaptações. Gosto muito da antiga também. Enfim, todas as adaptações que foram feitas para mim fazem todo sentido e eu gosto muito delas. Então, minha quarta sugestão de livro de terror para o mês do terror é esse aqui, A Coisa, do Stephen King. E por último, mas não menos importante, eu vou trazer um livro que eu nunca trouxe para o canal, mas que eu tenho aqui há muito tempo, que é esse aqui, ó. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse aqui é surpreendente, né? Pois então, minha gente. Bom, a Anne Rice, de tudo aquilo que foi criado no Drácula e que veio com aquela história vampirística, a Anne Rice, quando surgiu, deu o que eu digo que é o pontapé na mesa e reformulou tudo e pegou os mitos e começou a transformar eles, começou a dar uma roupagem mais nova, dar uma roupagem diferente, tá? Eu acho que de todos os livros da Anne Rice que eu li, eu devo ter 9 em casa, se eu não me engano. Porque tem a história das bruxas ali também e tal, mas de todos eles da Anne Rice, eu acho que o Entrevista com o Vampiro, que inclusive teve adaptação com o Brad Pitt e o Tom Cruise e o Antônio Bandeiras, é o resumo do que tem que ser, sabe? A forma como se escreve um terror de vampiro, que não é nem um terror, na verdade, é um suspense psicológico, vamos dizer assim, tá? Pelo menos eu encaro dessa forma. Ela cria aqueles personagens, ela vai desenvolvendo esses personagens, a maneira como ela criou aquele universo inteiro faz toda a diferença e faz todo sentido no universo de terror, na forma como ele é mostrado. Porque tu tem ali um Lestat que ele é sedutor, ele é um cara que, né, ele é aquele vampiro que ele vai sugar a tua vida de uma forma ou de outra, sabe? E ele não tem medo nenhum de matar, ele não tem medo nenhum porque a sobrevivência dele é acima de qualquer coisa. Aí tu tem do outro lado, tu tem o Louis, que é tenro, sabe? É um cara que veio do luto, né? Só que aí, ao mesmo tempo ele se nega a aceitar aquela condição. Então ele passa a ser um martirizado, sabe? Um cara que foi dado o dom para ele, mas para ele o dom é uma maldição. Em contrapartida tu tem a menina que ela é sádica. Sádica, porque ela usa toda a sordidez que a criança possui já de nascença. Ela já possui aquilo ali. A Cláudia é o resumo da vida da criança, só que hiperbolizado com diversos tipos de poderes, sabe? Então a maneira como ela escreve, a Cláudia, é muito sutil em alguns momentos, mas ao mesmo tempo extremamente gore em outros, sabe? Então a maneira como ela vai descobrindo os seus poderes, né, a sua condição, então é muito impactante. Foi impactante também no filme, que se ele fosse feito hoje, eu tenho certeza que não seria feito daquela forma, seria completamente diferente, porque a indústria não entenderia isso, eu não sei se o público entenderia isso, sabe? Porque na época o Tom Cruise foi extremamente criticado pela Anne Rice por estar fazendo o Lestat, porque o Lestat é extremamente novo, se não me engano ele tem 17 anos, e eles pegaram atores mais velhos para fazer isso, então é muito interessante tu analisar isso e ao mesmo tempo, para mim, um dos melhores trabalhos do Tom Cruise, porque ele está realmente sádico ali, sabe? Tem aquele sarcasmo que o personagem pede, sabe? E é exatamente por isso que faz toda a diferença a leitura do livro para vocês compararem com o filme. O filme é melhor? Longe disso, longe disso. Mas por uma questão de produção, a estética de produção, os atores escolhidos, eu acho que o Entrevista com o Vampiro tem um lugar tranquilo, deveria ter um lugar tranquilo na prateleira e nesse mês do horror, sabe? As pessoas leem pouco vampiros, leem muito outros vampirinhos, né? Os vampirinhos que brilham com o sol, mas esquece de onde vem o negócio todo, sabe? Que é exatamente isso aqui. Vamos lá, né, gente? Se vocês pegarem essas outras séries de vampiro que veio, a True Blood, o The Originals, essas coisas, todos eles são baseados nessa situação da Anne Rice, porque ela cravou a mitologia ali. E dali pra frente veio o Drácula trazendo, mas a Anne Rice aqui cravou a mitologia no meio do caminho. Então, o Drácula são os vampiros de antigamente. Quando surgiu a Anne Rice, são os vampiros da Anne Rice pra frente. Então ela conseguiu cravar isso no meio do caminho, ela criou toda uma mitologia nova e a partir dali se criou diversos personagens e outros plots. Então isso faz todo sentido.
Isso é muito bom, tanto para a literatura quanto para o cinema, para qualquer coisa que eu vá. Certo? Então tá aí, gente, minha lista com os cinco livros, né? Vamos recapitular. Primeiro a gente tem aqui, deixa eu pegar ele aqui, certo? O Drácula de Bram Stoker, certo? O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson, A Profecia do David Seltzer, A Coisa do Stephen King e o Entrevista com o Vampiro da Anne Rice. Se vocês lerem todos esses livros aqui num mês, meus parabéns. Não precisa não no mês. Mas procurem esses livros, tá? Eles são bons, fazem sentido e eu recomendo muito a leitura, ok? Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar. Fiquem ligados aí no meu YouTube, vai continuar sendo alguns conteúdos, ok? Eu estou diversificando bastante o que eu estou colocando no canal e eu espero que vocês tenham gostado, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.